dar nome às coisas nos dá uma clareza mental e nos ajuda a entender de verdade com o que a gente está lidando. Palavra tem poder. E a palavra tem poder não só pela perspectiva do que você diz, não só com o que você fala. Então, quantos de vocês já não ficaram magoados por alguma coisa que alguém falou e aquilo te deixou triste? Ou a pessoa podia ter escolhido outras palavras para falar a mesma coisa para você e você teria recebido melhor. Eu não vou falar sobre essa perspectiva hoje. Não é sobre a perspectiva do que você fala, né? Sobre o impacto que tem a sua palavra numa outra pessoa. Mas eu quero falar sobre o quanto a palavra tem um poder para nós. As palavras têm poder naquilo que eu coloco no meu dia a dia, naquilo que eu falo para mim, ou o que eu não falo para mim por não saber. Eu comentei num desses vídeos que a gente fez, eu falei sobre a ansiedade, né? Nem tudo é ansiedade. Você está sentindo um negócio e você já pega, taca a primeira palavra que vem na sua cabeça e dá aquele significado para isso. Então, tipo, meu Deus, eu tô com ansiedade. Tô me sentindo ansiosa. E na verdade você tá animado, você tá empolgado pra aquela coisa, você tá com um sentimento positivo e você fica dando nome pra coisa negativa. Eu também comentei sobre uma colega que trabalhou comigo que usava o termo odeio pra tudo, por ela ter um vocabulário limitado. Então ela sempre dizia, eu odeio, eu odeio, eu odeio. Quando na verdade ela só não gostava ou ela só não curtia aquilo. Então observem nesses dois cenários como palavra tem muito poder. Eu vou dar um terceiro exemplo. Desde pequenininha, eu sempre tive uma natureza bem espalhafatosa, assim. Então eu derrubava as coisas, quebrava as coisas, eu ia andar num lugar e me batia. E aí depois que eu fui crescendo, eu continuava repetindo isso pra mim. Eu continuava dizendo, continuava falando, não, é que eu sou muito espalhafatosa. Não, é porque eu não presto atenção, não, porque eu sou muito desatenta. E eu ficava repetindo essa realidade pra mim. Mas eu já tinha mudado, eu já não era mais a mesma. E de tanto falar aquilo pra mim, eu tava dando uma reputação pra mim que eu tinha que cumprir. É como a gente virar pra uma criança e dizer pra ela assim, não, fulaninho é um terror, fulaninho é muito bagunceiro. Por mais que aquela criança mude, amadureça e perceba que não é tão bom fazer bagunça em todos os lugares que ela vai querer fazer bagunça, ela vai querer ser um terror pra honrar aquilo que você vem dizendo dela. Poxa, todo mundo fala isso de mim, então pode ser que eu seja isso mesmo. Então o meu convite no nosso vídeo de hoje com relação às palavras é observar todo o seu vocabulário, é observar aquilo que você pode ampliar, é prestar atenção no significado das palavras. Será que isso que eu tô dizendo realmente significa o que eu quero dizer? Eu recebo várias mensagens no direct de pessoas contando um pouco sobre as experiências delas. E quando eu as questiono, eu falo, você tem certeza que é isso que você está sentindo? Você tem certeza que essa é a palavra que define o seu estado atual? Eu falo pra pessoa, vai procurar no dicionário o significado disso. Vocês veem, nos próprios stories mesmo. Eu sempre, quando vou fazer uma sequência de stories ou alguma coisa, alguém me manda alguma caixinha de pergunta, eu adoro pegar a etimologia da palavra. Eu gosto muito de pegar o significado daquilo e colocar para as pessoas enxergarem que muitas vezes não é aquilo que elas estão dizendo. Eu lembro perfeitamente uma vez que nós estávamos saindo de uma reunião e aí foi comentada a história de uma pessoa X, assim, né? E uma colega minha disse assim, nossa, que pena dele, né? Meu, que dor. E aí eu falei, nossa, você tem noção do que você tá falando? E ela olhou assim, por quê? Ela falou, não, mas olha que ruim a situação dele. Eu falei, tá, mas você sabe o que significa a palavra pena? Você sabe o que significa a palavra dor? Preste atenção no que você tá falando. Olha o significado da palavra. Ambas diziam que a pessoa era uma desgraçada, uma condenada, que ela tinha recebido uma pena, que ela não tinha graça de Deus, que ela não tinha a oportunidade de mudar. Se você fosse olhar o significado dessas duas palavras, elas eram horríveis pra você estar dizendo ou sentindo isso, achando que tá sentindo isso pra uma outra pessoa. Quando na verdade ela só tava querendo dizer que ela tava achando difícil aquela situação. E que ela, se colocando no lugar daquela pessoa, não saberia lidar muito bem. Só que por uma simplicidade muito grande, né? Por um minimalismo mental, vai lá e busca a primeira coisa que vem na cabeça e repete aquilo como se fosse verdade. Então é muito importante para ampliar o nosso controle emocional, ampliar a nossa inteligência mental, do sentido das emoções, do sentido do controle dos pensamentos, da manipulação dos nossos hábitos, né? Como eu vou me comportar diante das coisas que acontecem. É muito importante que você entenda que as palavras têm poder e que você precisa entender sobre o que você está falando. Ver se realmente as palavras que você usa têm o significado que você quer dizer com relação a elas. Vamos fazer um desafio? Essa próxima semana, depois deste dia aqui que você está me assistindo, eu quero que você comece a observar as suas palavras e as palavras que as outras pessoas dizem. Se alguém falar alguma palavra que você não tem certeza se aquele é o significado, quando eu digo ter certeza, é quando você vai falar alguma coisa pra alguém
Esses dias mesmo, a gente conversando aqui, né? E aí uma amiga falou assim, eu refutei o que ele disse. E eu não falo essa palavra refutar. E daí eu fiquei assim, refutar é tipo negar? Aí eu falei, vamos pegar o dicionário. Daí a gente pegou o dicionário e foi ver a palavra. E não era exatamente o que ela estava querendo dizer. Tinha um outro significado. Aí a gente conseguiu olhar na base dos sinônimos e encontramos uma palavra mais específica para o que ela estava sentindo, para o que ela queria corresponder com aquela ação. Então, esse desafio, essa brincadeira que você pode inclusive fazer com seus amigos, ela é muito legal para que vocês juntos comecem a melhorar o vocabulário de vocês e consigam se expressar melhor. Porque não tem nada pior do que aquela sensação de que você falou e ninguém te entendeu. Ou você falou e nem você se entende do que você tá sentindo, sabe? As pessoas têm uma interpretação errada daquilo que você tá falando. E muitas vezes essa interpretação errada é porque de fato você mesmo não tá falando certo. Então vamos fazer o seguinte? Eu quero que você pegue esse vídeo que você está assistindo aqui e você encaminhe ele para 3 pessoas do seu WhatsApp, ou até mesmo aquele grupo que você mais conversa. Lança isso como um desafio para seus amigos, para sua família, para seus colegas, para que eles junto com você aprendam a dar nome para as coisas e vocês melhorem o vocabulário em comunhão.